Convoco a conselheira Márcia para fim de quórum. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 14ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente para leitura, Excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Justificamos a ausência do conselheiro Rodrigo Chamon, que encontra-se de férias regulamentares. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Não havendo, passemos à fase de devolução do processo com pedido de vista. Processo 2885/2013, segunda sessão, conselheira Márcia Freitas. Está devolvendo, excelência? Devolvido ao conselheiro Marco Antônio. Processo 2980/2013, segunda sessão, Ministério Público de Contas. Estamos devolvendo, excelência. Então, devolvido também a relatoria do conselheiro Marco Antônio. Processo 1986/2010, primeira sessão, vice-conselheiro Marco Antônio. Pretende prorrogar, excelência? Prorrogação, presidente. Então, vista prorrogada, processo de minha relatoria. E, por fim, processo 3056/2013, primeira sessão, encontra-se comigo, processo de relatoria do conselheiro Marco Antônio. Também solicito prorrogação na forma regimental. Apreciação de medidas cautelares e urgentes, não temos hoje. Leitura de acórdãos e pareceres. Começamos com os acórdãos de minha relatoria. Acórdão 321/2015, processo 3005/2013, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Guaçuí, exercício 2012, contas regulares com ressalva, quitação, determinação, arquivar. Acórdão 342/2015, processo 3717/2014, prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 343/2015, processo 3740/2014, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 344/2015, processo 4415/2014, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 345/2015, processo 11367/2014, prestação de contas bimestral, Câmara Municipal de São José do Calçado, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 346/2015, processo 2723/2013, prestação de contas anual, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí, exercício 2012, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 374/2015, processo 6003/2014, prestação de contas bimestral, Câmara Municipal de Fundão, saneamento da omissão, arquivar. Convido o conselheiro Marco Antônio para leitura. Obrigado, senhor presidente. Processo, o acordo, melhor dizendo, 308/2015, processo TC 2998/2013, Companhia de Tecnologia da Informação Cachoeira de Itapemirim, prestação de contas anual exercício 2012, contas regulares, quitação para os senhores Alcione Dias da Silva e Carlos da Costa Araújo, regular com ressalva, quitação para o senhor Edmar Lírio Temporim, deixar expedir determinação, arquivar. Acordo TC 353/2015, processo TC 3788/2014, prestação de contas anual exercício 2013, contas regulares, quitação para a senhora Tânia Sade Noé.
Acordo TC 354/2015, processo TC 3361/2013, Fundo Municipal de Saúde Bom Jesus do Norte, prestação de contas anual exercício de 2012, Márcia Alessandra da Silva Azevedo e Roberto Coelho do Carmo, contas regulares, quitação, arquivar. Parecer prévio TC 018/2015, processo TC 2784/2013, Prefeitura Municipal de Muqui, prestação de contas anual exercício de 2012, responsável Nicolau Esperidião Neto, afastar regularidade, parecer prévio pela aprovação com ressalva, determinação, arquivar. Ao tempo, senhor presidente, que eu estou solicitando a inclusão em pauta do processo TC 7203/2012, é um processo de tramitação em regime de urgência, em face de invalidez ocorrida. Rosana de Oliveira Moraes é interessada, processo incontroverso. Também estou comunicando à Câmara que encaminhei ao arquivo o processo 2452/2012, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Naciene Luzia Modanese Vicente, Maria Lúcia Reale, foi o extinto processo em relação a Maria Lúcia Reale, em face de ausência de comando. Retorno a palavra à Excelência. Considere incluso o processo 7203/2012. Eu vou aproveitar para fazer a leitura de voto vencedor, ainda nessa fase. Prefeitura Municipal de Alegre, prestação de contas anual, exercício de 2012. Traz os presentes autos, prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alegre, referente ao exercício financeiro 2012, sob a responsabilidade do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, prefeito municipal, cuja relatoria coube ao auditor substituto conselheiro, senhor Marco Antônio da Silva, enquanto se apensa aos autos da prestação de contas, processo de representação apresentados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que, em síntese, versam sobre a existência de indícios de descumprimento do disposto no artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000. A área técnica do Ministério Público já haviam se pronunciado pela emissão de parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do senhor José Guilherme, tendo em vista as seguintes irregularidades: abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação de fonte de recursos, não recolhimento das contribuições do INSS e do Instituto de Previdência retido dos servidores de terceiros e obrigação de despesas contraída nos 2 últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento. Propuseram ainda multa ao responsável, a expedição de determinações ao atual chefe do Poder Executivo Municipal. O conselheiro relator, no entanto, formulou voto parcialmente divergente do opinamento assim mencionado, mantendo como irregular apenas o item 4, deixando de aplicar multa ao responsável. Este conselheiro manifestou-se oralmente na 12ª sessão ordinária da Câmara. Assim, com base no artigo 86, parágrafo 6º do Regimento Interno, apresenta-se voto escrito. Fundamentação: considerando que, no nosso sentir, as irregularidades apontadas nestes autos implicaram em violação à moralidade administrativa e aos demais princípios explícitos e implícitos da administração pública, sobretudo no que se refere ao não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros, sem que, no entanto, lhes fosse dada a destinação legal e ainda a abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação de recursos correspondentes, entendo da mesma forma que a área técnica e o Ministério Público devem ser mantidas todas as irregularidades expostas na instrução técnica conclusiva 7807/2014 e parecer ministerial 211/2015. Dispositivo: ante o exposto, acompanhando totalmente o entendimento da área técnica, o Ministério Público divirjo em parte do relator e voto para que se mantenham todas as irregularidades abaixo descritas, já nominadas, que seja emitido parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, exercício 2012. Quanto aos demais pontos, acompanhando o relator, voto que se deixe de aplicar a multa ao responsável, tendo em conta a plausibilidade da argumentação vertida no voto do relator,
que se encaminhe aos senhores Paulo Lemos Barbosa, prefeito municipal de Alegre, e o senhor Éder Pontes da Silva, procurador-geral de Justiça, após o trânsito em julgado dessa decisão, cópia deste voto do parecer prévio a ser emitido nos autos, bem como cópia dos acórdãos 180.013, TC 2450.013, 469/2014, do TC 4219/2013, e ainda manifestações técnicas 184/2013, do processo 2978/2013 e 183/2013, do processo 3310/2013, bem como 181/2013, do processo 2876/2013. Voto ainda que sejam expedidas as seguintes determinações do atual chefe do Executivo Municipal de Alegre: envie esforços no sentido de que seja levantado, providenciado o recolhimento do montante das contribuições previdenciárias retidas dos servidores de terceiros, bem como do Instituto de Previdência. Envie esforços no sentido de que, nos próximos exercícios, evite a ocorrência de déficit financeiro. Que seja dada ciência aos representantes dos processos 2450/2013, 2876/2013, 2978/2013 e 3310/2013, cujas matérias foram apreciadas no presente processo de prestação de contas do parecer prévio emitido por esta Corte de Contas. Voto, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações devidas, em não havendo expediente recursal, sejam presentes autos encaminhados à Secretaria-Geral das Sessões para acompanhamento das providências previstas no artigo 131 da Resolução 261/2013. Não há mais a leitura, julgamento dos processos em pauta. Nós temos uma solicitação de sustentação oral, processo de relatoria do conselheiro Marco Antônio da Silva, é o processo 577/2011. Com a palavra, Sua Excelência. Obrigado, senhor presidente. Processo 577/2011, Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo, Fundo Estadual de Saúde, uma denúncia, exercícios de 2008 a 2010. O patrono me parece que seja do senhor Anselmo Tosi. E vou ao relatório. Cujo presidente da denúncia subscrita pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo e que apontou a ocorrência de indícios de ferimento a princípios basilares da administração pública, especialmente quanto ao curso de MBA em Gestão de Saúde, custeado pela Secretaria de Estado de Saúde e oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, através do contrato 395 de 2008, em razão de irregularidades ali suscitadas. Com base no relatório de solicitação de informações 3 de 2011, informou-se que o contrato 395 de 2008 não havia sido objeto de auditoria na manifestação técnica de chefia 31 de 2011, conforme despacho de Controladoria Geral Técnica. O eminente conselheiro presidente, à época, determinou a realização de auditoria especial no Fundo Estadual de Saúde. Razão dos fatos narrados na instrução técnica inicial, este relator preferiu o voto pela citação dos agentes responsáveis, conversão dos autos de tomada de contas, item 215 da instrução técnica inicial, determinando a instalação de tomada de conta especial, tendo sido protado voto de vista do eminente conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto quanto à impertinência da instauração de tomada de contas naquele momento processual, propondo citação apenas dos agentes responsáveis no que foi acompanhado por este relator. Instado-se manifestar, núcleo de estudos técnicos e análise conclusiva, nos termos da instrução técnica conclusiva 5506 de 2013, opinou pela procedência da denúncia apresentada diante da constatação das seguintes irregularidades. Também, aí é essa irregularidade que eu já mencionei, também perguntou pela conversão do feito em tomada de contas especial, relativamente ao senhor Anselmo Tosi, condenando a ressarcir ao erário a importância equivalente a 74.130,57 VRTE, proporcionalmente ao dano pretensamente causado. Vieram os autos conforme regular distribuição. É o relatório. Retorno a palavra à Excelência. Convido o responsável, seu representante legal, para proceder à sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 15.
palavra, doutor Oswaldo Rulli. Obrigado, conselheiro presidente, Sebastião Carlos Hanna, demais conselheiro, representante do Ministério Público de Contas. Inicialmente, eu devo afirmar que esta sustentação oral está sendo elaborada, será elaborada em nome de Luiz Cláudio de Oliveira Silva, Rosane Benevides Calheiros e Silvana de Assis Machado, uma vez que tem outros responsáveis no processo. Também é importante frisar que em observância de alguma norma legal por esses defendentes, está concentrada no item 2.4 somente. Inicialmente, eu queria fazer uma observação, porque acho que ela vai permear a linha de defesa dos meus clientes. Em qualquer processo ou condução que tenta-se ou que vá imputar uma responsabilidade a alguém, é sempre necessário identificar a conduta desse agente, bem como a individualização desta e a sua conexão para que a gente possa, de fato, entender se há responsabilidade e em que grau essa responsabilidade pode ser imputada. Esse ponto eu fiz questão de refletir na primeira defesa que nós fizemos, que foi nas justificativas, porque encontrávamos, no nosso entender, na instrução técnica inicial, uma falha de identificação das condutas de cada um daqueles agentes que constava na relação de imputados, no caso desse item 2.4, que foi objeto do nosso trabalho. Nós não analisamos os demais itens, ok? Por isso, a gente está refletindo novamente sobre a importância da individualização da conduta e o nexo de causa de cada uma delas para imputar a responsabilidade, se ela vier ocorrer ao agente corretamente na medida de sua participação. Muito bem. A instrução técnica inicial apontou algumas irregularidades no item que está listado no 2.4, falhas de acompanhamento e fiscalização do contrato. E são, inicialmente, se não me falha a memória, aqui 4 falhas, 5 falhas, ok? A primeira falha, que está relacionado, e eu já estou usando como base para trabalho aqui a instrução técnica conclusiva, está no item A. Não designação do fiscal do contrato e atesto de serviços por servidor Luiz Cláudio de Oliveira, sem que tivesse sido formalmente designado como fiscal do contrato. Nas argumentações que nós colocamos na nossa defesa e que nós queremos trazer aqui novamente, é importante frisar que o senhor Luiz Cláudio, ele era chefe de um núcleo que tem a função na área da secretaria de trabalhar a capacitação do corpo de servidores dessa secretaria. Ele, ao tomar posse nesse cargo, já existia esse processo em andamento de contratação deste curso, objeto desta auditoria e deste processo que está em julgamento aqui hoje. Tomou posse, se não me falha a memória, em julho de 2008. Em setembro, o processo começou efetivamente a prestação do serviço. As primeiras faturas foram dirigidas diretamente para a unidade da qual ele era o chefe. E ele tomou a iniciativa de pedir o pagamento dessas faturas, atestando a realização do serviço. Entretanto, em março de 2009, ele pediu ao chefe hierárquico que designasse o fiscal do contrato, porque não existia designação de fiscal de contrato formal no processo. E foi nessa época em que ele percebeu essa falha processual, falha contratual,
porque existia previsão no contrato da designação do fiscal de contrato e esse fiscal não foi designado a tempo. Pode até entendermos que é uma das obrigações do fiscal do contrato atestar a nota, a fatura da prestação de serviço. A atuação do fiscal de contrato é mais ampla do que isso. Tem toda uma série de critérios e de obrigações que o fiscal de contrato faz para fazer com que a prestação de serviço seja realizada nos termos do que foi contratado. O pedido de pagamento, a fatura é uma delas. Necessariamente, o pedido de pagamento da fatura não precisa ser feito pelo fiscal. O que precisa é atestar a realização do serviço. E também o atestar da realização do serviço, em tese, não precisa ser elaborada pelo fiscal do contrato. Pode e deve, mas não precisa, no nosso entendimento. Uma vez que não existia fiscal de contrato nesse processo, e aí a própria conclusão aqui da instrução técnica conclusiva diz que ele tinha a obrigação de saber. Né? Ele tinha a obrigação de saber. Essa obrigação não é tão transparente desta forma. Ele precisa primeiro conhecer que não tem o fiscal do contrato designado. E essa percepção só ocorreu em março. Ao tomar ciência de que ele não era fiscal do contrato, ele indicou uma profissional para que o chefe imediato, o chefe hierárquico, fizesse a designação. E assim fez. Então, ele supriu uma falha do processo de contratação deste curso. E, nesse aspecto, ao estar atestando as prestações, as faturas, a conclusão que se chega aqui no item A é de que a responsabilidade pela não designação do contrato é do gestor, ou dos gestores, porque aqui tem dois profissionais, dois servidores públicos sendo imputado a responsabilidade, o secretário e o subsecretário. Mas ele está dentro desse item A como uma responsabilidade por estar assumindo a posição de fiscal, atestando as faturas inicialmente, ante a falta do fiscal. Muito bem. No nosso entender, essa responsabilidade aqui não deve ser imputada ao agente Luiz Cláudio com a intenção ou com o objetivo ou com a possibilidade de lhe imputar uma falta que fosse passível de aplicação de multa. Por quê? Houve um conserto daquilo que estava errado, não tem dolo nesse aspecto. Nem sequer a gente poderia dizer aqui que tivesse culpa, porque é um processo que estava em andamento, que ele pegou andando e tocou, a partir dali, ao descobrir esse processo que estava incompleto, determinou a sua legalização. Bom, então, nesse item tem essa observação. O item B, a ausência de relatórios mensais do desenvolvimento do curso, conforme cláusula, nós não vamos tecer mais argumentos, porque os argumentos nossos já estão dentro do processo e, no nosso entender, a instrução técnica conclusiva os acolheram. Supomos que isso será fruto da decisão final, mas, de qualquer forma, o relator tem acesso às nossas argumentações ali. No item C, a ausência de indicação dos professores responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho, divergência na lista de docentes em matéria do curso dado por ex-chefe do Núcleo de Recursos Humanos. Também foi consideradas argumentações plausíveis e, portanto, não vamos tecer comentários. O item D, falta de avaliação das atividades acadêmicas e operacionais do curso pela contratada, conforme cláusula segunda letra D do contrato. Esse item está sendo considerado irregular, mas eu queria tecer alguns comentários. Qual é a extensão desta irregularidade?
E se mesmo considerando dentro dessa extensão da irregularidade, será que os 3 agentes aos quais eu estou fazendo a defesa aqui, tiveram uma participação neste fato, na mesma medida, de forma que aos 3 pudesse ser imputado a ilegalidade e ainda assim pedir a aplicação de uma multa? É isso que a gente precisa avaliar para entender, voltando naquele primeiro ponto que eu falei, que é a importância da individualização da conduta de cada agente. Muito bem. O que a comissão, o que a análise técnica encontrou de irregular? Encontrou de irregular falta de avaliações. Essas avaliações, no entender da comissão, dos defendentes aqui, foram realizadas de forma que atenda o objeto do contrato. Como elas não foram descritas objetivamente o que deveria ser feito, neste relatório que deveria ser apresentado mensalmente, o que foi apresentado e aquilo que deu para tirar desses documentos, no entender dos defendentes, são elementos necessários e úteis para caracterizar o cumprimento da obrigação. O que foi, então, feito pelos defendentes nesse sentido? Junto com todas as faturas que chegavam, vinha uma lista de frequência dos alunos do curso. Em todas elas, nenhuma faltou. Estão todas no processo, tenho ali os 3 volumes do processo. Junto com essas listas, em um determinado período, se não me falha a memória, em junho de 2009, a fiscal de contrato da época, senhora Silvana, senhora Rosane, demandou da empresa que encaminhasse um relatório de avaliação do curso. Porque até então vinha frequência de todos os alunos, frequência nas provas, né? Então requereu e eles mandaram, de um período considerável, todas as avaliações que os alunos realizavam da matéria ministrada. Num certo tempo mais à frente, essa avaliação ampliou-se um pouco mais. O aluno fazia uma autoavaliação, avaliava também o curso, o professor, e avaliava as características de infraestrutura da fornecedora do curso. Muito bem. Esse conjunto de informações representou, primeiro lembrando que da frequência, a participação do curso, todas as matérias, todas as aulas foram devidamente comprovadas e estão nos autos. O que foi feito parcialmente segundo o entendimento dos subscritores da instrução técnica conclusiva. Nos documentos que foram juntados pela defesa destes 3 defendentes, nós juntamos as avaliações de cerca de 60% do curso, nesse sentido que eu estou falando, inicialmente avaliando os alunos avaliando a matéria, o professor, e depois se autoavaliando, avaliando a matéria e avaliando também a infraestrutura do prestador de serviço. A comissão, a instrução técnica conclusiva entendeu, e eu gostaria de ler só esse último parágrafo para dividir com os demais conselheiros, certamente devem ter esse documento aí. Está na página 2963. Item E, que é o que nós estamos... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, item E não. O item E é um outro item que não há... só para refletir, o item E também não há irregularidade. Então, dos 5, somente 2 tem, 3 não tem. Sendo que o primeiro não afeta os defendentes e o último, e esse da letra B, afeta os defendentes. É na página 2962 que está a observação. Falta de avaliação das atividades acadêmicas e operacionais do curso.
A auditoria apontou a inexistência de avaliação das atividades acadêmicas e operacionais do curso, cujas atribuições eram da contratada, cabendo à CESA exigir o cumprimento do dispositivo contratual. Afirma a comissão. Presidente, eu gostaria, se Vossa Excelência pudesse ampliar o meu prazo, está terminando, só para concluir esse raciocínio. Ok. Fica prorrogado. Ok. A auditoria, então, apontou a inexistência de avaliação das atividades acadêmicas e operacionais do curso, cuja atribuição era da contratada, cabendo à CESA exigir cumprimento do dispositivo contratual. Afirma a instrução técnica conclusiva. Os justificantes juntaram aos autos avaliações realizadas pelos alunos ao final de cada matéria. Confirma, então, aquela informação que eu disse. A avaliação abrangia, inicialmente, aspectos referentes ao professor e ao conteúdo da disciplina, conforme folhas 2695/2718. Somente a partir da avaliação da disciplina Responsabilidade Social, Ética e Saúde, iniciou-se a avaliação da infraestrutura de atendimento da contratada, que remete a questões operacionais do curso. Logo, havia avaliações acadêmicas, mas praticamente inexistente qualquer avaliação de cunho operacional. Muito bem. O que é o objeto da avaliação de cunho operacional? Se contrata uma empresa do porte da Fundação Getúlio Vargas, que aqui no Estado é representado pela prestadora deles, se não me falha o nome, é Murado, que nós conhecemos, quem fez o contrato já sabia qual era a infraestrutura que tinha. Se durante o curso, se parte da avaliação, se em algumas matérias houve avaliação operacional, não precisa ser feito das demais, porque a avaliação operacional já estava constatada que era adequada à prestação do curso. O que precisa ser avaliado durante todo o curso? O ministrar das aulas, o conteúdo colocado, mas não todo mês avaliar as questões operacionais do curso, porque fora isso não era, de certa forma, relevante para a prestação do serviço e para ter o objeto contratado adequadamente. Portanto, nós estamos aqui apontando, no nosso entendimento, que esta parte não era necessário ficar todo mês você avaliando a infraestrutura. Tem água, não tem água, tem café, não tem café, porque isso não era tão importante para a preservação do curso. Muito bem. Seguindo, então, ressalta-se ainda que a juntada das avaliações abrangeu somente 14 das 25 disciplinas, faltando quase 40% do restante do curso. Do que nós estamos falando que está faltando? Se nós dissemos que toda avaliação foi feita para todas as 25, conjunto com o processo das listas de frequência dos alunos, os 40% nós estamos observando, no nosso entender, que é esta falta que os subscritores da instrução técnica estão julgando relevante, que esse plenário precisa analisar com equidade, para saber se é relevante e imputar a esses agentes, servidores públicos de carreira, uma multa por esta observação que nós estamos fazendo aqui. Muito bem. Assim, como foi exigido o encaminhamento das avaliações por parte da CESA, que foi atendido pelo ofício número 167/99, folhas 2691, quer dizer, o pedido de julho, a entrega pela contratada, caberia o mesmo ser feito em relação às demais matérias. Há, portanto, comprovada a falha por parte da fiscalização do contrato. É aqui que eu quero voltar àquela individualização novamente. Primeiro, Luiz Cláudio não era fiscal do contrato, ele foi fiscal do contrato, de fato, reconhecido, está aqui pelo relatório, no período em que não tinha a designação formal do contratado, pelo contratante, do fiscal do contrato. A senhora Rosane Benevides Calheiros
se não me falha a memória, eu não trouxe aqui para a mesa porque estava o pacote muito grande, fez o pedido, assinando este ofício aqui, para que fosse fornecido. E ela ficou apenas, segundo o que consta aqui do próprio relatório, acho que 5 meses à frente com responsabilidade de fiscalização. A senhora Rosane Benevides ficou fiscal do contrato de 31 de março a 26 de outubro. A senhora Silvana, de 27/10 em diante. O senhor Luiz Cláudio, fiscal de contrato, de fato, no primeiro período, de setembro de 2008 a março de 2009. Muito bem. Então, a conclusão foi: há, portanto, comprovada falhas por parte da fiscalização do contrato. E aí conclui: cabe responsabilização dos senhores Luiz Cláudio, da senhora Rosane, da senhora Silvana, fiscais do contrato, de fato do direito. Nesse contexto que nós acabamos de observar, data vênia, falta individualizar a responsabilidade e a conduta de cada um, no mínimo desses 3 agentes, para que a gente possa, de fato, imputar o que é de direito e de obrigação a cada um. Senão, nós não estamos praticando a legítima justiça. E, certamente, nós não estaremos contribuindo para que outros servidores públicos possam exercer com aptidão essa atribuição que é relevante para a administração pública, fiscalização de contrato. Eu queria aproveitar esse momento, senhor presidente, senhores conselheiros, para fazer um relato, uma observação importante. A administração pública tem que investir na preparação e na capacitação de profissionais para exercer essa importante atribuição. Porque, na verdade, são designados aqueles que estão mais próximos, não porque querem, porque não recebem nada até por isso. É mais uma obrigação para fazer, assumindo esse ônus que assumiram aqui de responsabilidade e mais. Se tiver uma situação como nós estamos enfrentando aqui, tem que enfiar a mão no bolso e tirar o dinheiro para pagar o profissional que vem fazer a defesa dele, se assim julgar. Como tribunais de conta no país está avançando no sentido de cada dia mais melhorar a prestação do seu próprio serviço, se as defesas não forem trabalhadas tecnicamente, com um profissional analisando cada aspecto, pode não ser produtivo para os servidores o resultado final desse julgamento. Razão pela qual eu queria pedir que no relatório final de julgamento fosse analisado os nossos argumentos, contemporizado e verificar que Luiz Cláudio, Rosane e Silvana não praticaram uma conduta dolosa, não praticaram sequer uma conduta culposa, porque tudo o que estava e o que precisou de ser feito para corrigir foi feito no nosso entendimento no momento oportuno. Se essa observação não for acolhida por este colegiado, que possa identificar e individualizar a conduta de cada um, porque tem um segundo passo de defesa que deverá ter que ser feito nesse aspecto. Muito obrigado pela oportunidade. Fim da sustentação oral, devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu estou solicitando a juntada das notas com a remessa dos autos ao gabinete. Estou mantendo em pauta, senhor presidente, até porque o senhor Anselmo Tossi esteve presente no gabinete dizendo que ia fazer sustentação oral e não compareceu. Então, prestigiando aí o contraditório, e até porque já teve sustentação oral e eu vou fazer o julgamento, vou manter o processo em pauta. Eu torno a palavra a excelência. Não havendo mais solicitações de sustentação oral. Assim, né? É no mesmo processo? Boa tarde. Boa tarde. Senhores conselheiros. Novo relator, o requerimento de suspensão
da pauta com relação a esse processo seguiu do defendendo Marcelo Calmon Dias, né? Em função de que eu sou advogado dele, estou sendo constituído exatamente agora, razão pela qual, se for indeferido que eu vou pedir, eu requeiro a juntada de procuração no momento oportuno. Mas eu venho requerer a Vossa Excelência que retire o processo de pauta justamente para que eu possa analisá-lo para o defendente Marcelo e que no momento da próxima reunião, no próximo julgamento dessa Câmara, eu possa efetivamente realizar a defesa oral do meu cliente. Esse é o pedido que eu vos faço. Eu vou passar a palavra ao relator, até para que explicar o trâmite. Palavra... Senhor presidente, me parece que a decisão anterior já contempla o pedido, né? Até porque Vossa Excelência está precisando de mais tempo. Eu já havia mantido o processo em pauta para a próxima sessão, que é na próxima quarta. Vossa Excelência, acho que me parece que tem um tempo oportuno para tomar ciência, se inteirar das razões e fazer a sustentação oral na próxima quarta-feira. Perfeitamente. Muito obrigado. Senhor presidente. Agora sim, não havendo mais tentação oral e esclarecida a questão suscitada pelo patrono, vamos voltar à ordem natural da pauta, com o julgamento dos processos de minha relatoria. Iniciamos com o processo 7738/2014, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, terceiro bimestre de 2014. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público, saneada a omissão pelo arquivamento. O próximo processo é o 1986/2010, continua com vista, conselheiro Marco Antônio. Processo 8562/2014, uma denúncia em face da senhora Liliana Maria Rezende Bulos, prefeita de São José do Calçado. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica ministerial. Trata-se de uma denúncia encaminhada a esta corte por cidadão em face da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, por supostas irregularidades em relação à promoção pessoal com recursos públicos e publicações intempestivas de contratos. Tanto a área técnica quanto o Ministério Público entenderam pela improcedência da denúncia e consequente arquivamento dos autos, e que seja dada ciência ao denunciante. Estamos acompanhando sem divergência. Próximo processo, 2498/2015, uma representação em face Paulo Márcio Leite Ribeiro, prefeito municipal de Água Doce do Norte, exercícios 2011 e 12. Embora não haja divergência com a área técnica do Ministério Público, mas por ser já o primeiro voto com relação à aplicação da IN 32, que alterou a IN 08 de 2008, de instauração de tomada de conta especial, vou fazer breve leitura do voto. Tratam os autos de representação oferecida pelo senhor Paulo Márcio Leite, prefeito de Água Doce do Norte. Segundo o representante, no exercício de 2011 e 12, de responsabilidade do senhor Abraão Lincoln Eliseu, ocorreu no município a mesma irregularidade imputada pelo Tribunal de Contas no acórdão TC 828/2014, do processo 6029/2013, relativa a contratações na área de saúde. Além disso, aponta irregular contratação por inelegibilidade de licitação. Ressalta ainda que alguns serviços contratados já eram prestados ao município pelo consórcio público da região Noroeste, Sim Noroeste, por preços abaixo do dispendido pela municipalidade nos contratos objeto da representação. Os autos foram encaminhados à área técnica, que se manifestou pelo não conhecimento da representação e por cientificar o representante da necessidade de instauração de procedimentos administrativos pertinentes e, se for o caso, da instauração de tomada de conta especial nos termos da Instrução Normativa 32/2014.
Ato seguido, os autos foram levados à consideração do Ministério Público Especial de Contas, parecer 2406/2015, da lavra do excelentíssimo procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acolhe em toto uma proposta de encaminhamento constante de manifestação técnica preliminar. É o sucinto relatório. Corroborando com a manifestação da 5ª Secretaria de Controle Externo e com o parecer ministerial, deixo de conhecer a presente apresentação, sendo necessário que o atual prefeito, ora representante, sob pena de responsabilidade solidária, instaure os procedimentos administrativos para apuração dos fatos e, se for o caso, tomada de conta especial para apuração, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, de acordo com a IN 32/2014. Nos seguintes termos, resumidamente, conjugando tais mandamentos legais, quais sejam: artigo 83 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, tais mandamentos legais, somos de entendimento cristalino de que a competência e obrigação da autoridade administrativa, inclusive sob pena de responsabilidade solidária, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade que possa ocasionar prejuízo ao erário, de adotar medidas administrativas para solucionar a questão, e, se for o caso, instaurar a competente tomada de contas, indicando os responsáveis e quantificando o dano. Tal fato é primordial e tem o viés de evitar que, rotineiramente, a cada legislatura em que haja alteração no comando na gestão dos entes públicos, esta Corte de Contas venha a ser alvo de documentos cujo único intuito seja de, às vezes, encobertar guerrilhas ou brigas políticas localizadas em jurisdicionados. A obrigação de apurar irregularidades ocorridas dentro de sua área de atuação não pode e nem deve ser confundida com a legitimidade de representação dada legalmente ao chefe do Executivo. Haja vista que esta se dá para que o mesmo represente, por exemplo, contra um ato praticado numa Secretaria de Estado, de Poder Legislativo Municipal, situações em que tem conhecimento, mas não detém competência para interferir e apurar. No caso dos autos, são questões internas, cuja responsabilidade estão sob a alçada do chefe do Executivo Municipal de Água Doce do Norte, e não há qualquer justificativa para que não seja apurada por aquele ente. Significa dizer que esta Corte não deve, no momento, receber a presente representação, uma vez que, neste caso, não se aplicam os requisitos dispostos no artigo 94 da Lei 621/2012, bem como do artigo 177 da Resolução 261/2013, tendo em vista a afirmativa de prática de preços pagos pela municipalidade em terceirização, conforme aborda o representante, ficando cientificado de que deve adotar as medidas administrativas para o deslinde da questão, e, se for o caso, instaurar a competente tomada de conta especial, nos termos já relatados. Assim, a proposta de encaminhamento: não conhecer da apresentação e cientificar o representante. Dispositivo: assim, incorporando o entendimento da área técnica do Ministério Público, diante do permissível conferido desse Tribunal de Contas, voto na forma da Instrução Normativa 32/2014, por não receber representação, determinar o senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro, atual prefeito municipal de Água Doce do Norte, a imediata adoção das medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais administrativos, no prazo de até 120 dias, de acordo com o artigo 2º da IN 32/2014. Caso as medidas administrativas não sejam suficientes para elidir o dano, seja imediatamente instaurada a tomada de conta especial, mediante a autuação de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 5º da pré-falada IN 32. Que se encaminhe ao Tribunal, se for o caso, o processo de tomada de conta especial, no prazo de até 90 dias, contados a partir do ato de sua instauração, conforme artigo 14
também DN 32. Voto ainda pela ciência do responsável de que o não atendimento dessa decisão culminará na aplicação de multa na forma do artigo 135 da Lei 621/2012 e do artigo 389 do Regimento Interno e do artigo 16 da Instrução Normativa 32/2014. Não há divergência, mas por ser uma questão nova, já com a nova Instrução Normativa, daí a leitura. O próximo processo, 3137/2004, foi objeto de vista do conselheiro Rodrigo Chamon, foi adiado para aguardar Sua Excelência retornar de férias e retornaremos o julgamento na próxima sessão, com retorno do conselheiro Rodrigo Chamon. Da mesma maneira, ficam adiados, pelo mesmo motivo, os processos 1730/2011, que foi objeto de vista, 1862/2011 e o processo 2233/2010. Proclamando o resultado, relatei os seguintes processos: 7738/2014, arquivar 1986/2010, continua com o vice-conselheiro Marco Antônio. Processo 8562/2014, improcedência da ciência. 2498/2015, não conhecer com as determinações na forma do voto da ciência. Processo 3137/2004, adiado. 1730/2011, adiado. 1862/2011, adiado. 2233/2010, também adiado. Palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, presidente. Senhores conselheiros, eminente procurador. Primeiro processo da pauta 4413/2004, omissão na remessa, Fundo Municipal de Saúde em Una. Debatista de Mello, agente responsável. Saneamento da omissão, arquivar. Processo 7508/2014, omissão na remessa, prestação de contas bimestral. Fundo Municipal de Saúde, concessão do Castelo. Luciano Calimã, agente responsável. Saneamento da omissão, arquivar. 583/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, concessão do Castelo, Francisco Saulo Belisário, saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. Processo 2114/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Saúde em Una, Andréia Lovronindo de Almeida Oliveira, saneamento na omissão, arquivar. 2750/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro, Edilson Moraes Monteiro, saneamento na omissão, arquivar. Processo 2735/2014, Câmara Municipal de Itaguaçu, prestação de contas anual, exercício 2013, João Luiz Becali, processo sem divergência, pela regularidade, com quitação, arquivamento. Processo seguinte, 2885/2013, Fundo Municipal de Saúde Alegre. Processo estava com vista com a eminente conselheira Márcia, processo devolvido. Estou adiando, senhor presidente, para conhecer os termos do voto da eminente conselheira. Processo 3056/2013 continua com vistas, não é isso, secretaria? Continua com vistas. Processo 3356/2013, Prefeitura de Bom Jesus do Norte, exercício 2012, eu estou adiando. O processo 3063/2013, prestação de contas anual, exercício 2012, Pedro Canário, Marcos Robério Fonseca dos Santos e Antônio Wilson Fioró, ou Fiorotti, dispensando o relatório, área técnica pugna pela emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das contas de ambos os gestores, o doutor representante do Ministério Público Especial de Contas também
acompanha a área técnica e eu vou ao voto. Da preliminar suscitada pelo defendente. Alega, pois, o senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, em sede preliminar, que, em virtude do afastamento do prefeito titular determinado pela Justiça, ficou à frente da administração municipal de Pedro Canário por apenas 2 meses, período compreendido entre 20 de agosto de 2012 a 16 de outubro de 2012. Afirma em síntese que as irregularidades apontadas somente podem ser atribuídas a quem ficou à frente da Prefeitura pelos 8 meses iniciais e 2 meses finais, quando poderia ter agido de forma planejada para evitar a ocorrência das irregularidades. Por seu turno, a esse respeito, a área técnica entendeu que há responsabilidade do defendente, visto que acerca das prestações de contas anuais, a Lei Complementar 621 de 2012, em seu artigo 81, assim dispõe: o ordenador de despesa e o dirigente de entidade, por ação direta, conivência, negligência ou omissão, são responsáveis solidários por prejuízos causados ao erário ou a terceiros por agentes subordinados em área de sua competência, nos limites da responsabilidade a ser fixada pelo tribunal. Assim sendo, da análise sobredita preliminar suscitada, verifico que, em análise conclusiva, o corpo técnico deste tribunal opinou acertadamente pelo não acolhimento da preliminar de legitimidade passiva suscitado pelo senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos, prefeito municipal, período 28 de 2012 a 16 de 10 de 2012, sendo claro que a legislação de regência atribui responsabilidade ao gestor, que deve ser analisado no enfrentamento de mérito, razão pela qual deixo de acolher a preliminar suscitada. É preliminar, senhor presidente, de colocar em votação a preliminar? Prejudicial, né, de mérito. Vamos colocar em discussão, em votação, conselheira Márcia. De acordo. Também de acordo, devolvo a palavra. Entendo também como acertada a posição de afastamento da pretensa irregularidade tratada no item 3.4, Previdência, análise essa que se mostra suficiente, motivo pelo qual adoto suas razões como razão de decidir. A área técnica afastou, eu também estou acompanhando, bem como foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Assim sendo, cumpre este relator enfrentamento de mérito dos itens de irregularidades remanescentes à luz das demonstrações contábeis, razões de defesa, bem como legislação e demais normas aplicáveis, o que faço mantendo a mesma ordem e numeração, a saber: obrigações de despesa contraída no final de mandato, item 3.7 da ITC 1832/2005, artigo 42, Lei Complementar 101. A área técnica deste tribunal demonstra as folhas 1.333 a 1.339, que em 31/12 houve insuficiência de caixa para pagamento em 2013 de despesa realizada nos 2 últimos quadrimestres de 2012, montante de R$ 92.174. Recursos próprios vinculados à saúde, R$ 17.489,60. Recursos próprios vinculados à educação, R$ 914.089,80. Demais despesas não vinculadas. Análise essa que se mostra adequada no que foi acompanhada, que se mostrou adequado no que foi acompanhado pelo douto representante do Parquê de Contas. Sobre este fato, o senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos alegou em síntese que ficou no cargo por pequeno período de 20 de 8 a 16 de 10 de 2012, tendo encontrado todos os processos de pagamentos já empenhados de forma global e somente autorizou o empenho de despesas que podiam ser pagas integralmente dentro do exercício, sendo que, se fosse o caso, teria saldo para o exercício seguinte, posto se tratar de recursos de royalties de petróleo. Por sua vez, o senhor Antônio Wilson Fioró argumentou em suma: segundo o balancete do Fundo Municipal de Saúde, ficou inscrito em resta a pagar, processado, exercício 2012 na fonte de saúde, recursos próprios R$ 76.245,72, e no fluxo de caixa de fundo de dezembro de 2012 restou, saldo disponível na fonte R$ 175.459,55 e que não ficou resta a pagar nos processados nesta fonte. Não processados nessa fonte. Na conta de recursos próprios de educação, ficou inscrito em resta a pagar, processados, R$ 83.048 e fração, sendo R$ 29.536 e fração do MDE e R$ 32.693 e fração do Fundeb 40%, R$ 27.155 e fração do Fundeb 60%. Sendo que em 31 de 2 de 2012, o saldo disponível em aplicação financeira na conta MDE foi de R$ 73.609,43, na conta Fundeb 40%, R$ 6.195,02, e na conta Fundeb 60%, R$ 90.223,55,
ressaltando que os restos a pagar liquidados na fonte Fundeb 40 e 60% referem-se a obrigações patronais de folha de pagamento complementada do mês de dezembro de 2012 e que para a cobertura desses gastos pode-se usar recursos de uma fonte na outra por se tratar de pessoal. Subscritor da instrução contábil conclusiva procedeu à análise minuciosa da defesa, concluiu pela confirmação dos valores apontados, sugeriu mantença da irregularidade, no que foi acompanhada pelo parquê de contas. Compulsão dos autos, verifico do balanço patrimonial de folhas 609 a 611, que o ativo financeiro é de R$ 9.065.571,11, passivo financeiro R$ 7.115.725,15, o que resulta em superávit financeiro no exercício no valor de R$ 1.949.845,96, sendo o saldo disponível em 31/12/2012 de R$ 8.998.340,17, saldo de restos a pagar de R$ 4.385.435,76, ou seja, o saldo disponível de caixa paga todo o passivo financeiro, resta a pagar mais depósito e ainda resta um saldo de R$ 1.882.615,02. Da análise de termo de verificação das disponibilidades financeiras de folhas 818 a 827, faça as seguintes constatações. Quanto aos valores pertinentes à saúde, constam saldo em duas contas de recursos próprios, saúde, no total de R$ 175.469.055, como alegou o defendente, e o total de restos a pagar da saúde no exercício de 2008 a 2011, processados e não processados, somam R$ 106.095,25, não se verificando inscrições do exercício em análise, o que, no meu entendimento, afasta o cálculo da área técnica que mostra saldo negativo no valor de R$ 92.174. Com relação aos valores da educação, conta de folhas 821, saldo nas contas MDE e Fundeb, FUEFUM 1 e 2, valores respectivos R$ 73.609,43, R$ 90.223,55 e R$ 6.195,01, os quais somos R$ 170.027,99, não se verificando o referido demonstrativo, bem como das conciliações bancárias, discriminação de contas recursos próprios da educação, sendo o valor negativo demonstrado de R$ 17.489,50, cobertos pelo saldo, ou melhor, cobrem o saldo negativo. Relativamente ao valor negativo de R$ 914.089,80, referente a recursos não vinculados, entendo ser dispensável moral análise, haja vista que, como resta demonstrado, o saldo geral disponível do município é suficiente para pagamento de todo o passivo financeiro de 2012, resta pagar mais depósito, restando ainda um saldo de R$ 1.882.615,02. Assim, divirjo da área técnica do parquê de contas que adotou sua análise e afasto a presente irregularidade em face das razões antes expendidas. Item, da aplicação de multa pecuniária. Quanto à sugestão da área técnica de apenamento responsável com a multa prevista para cumprimento do artigo 5º da Lei 10.028/2000 e artigo 454 da Resolução TC 2001 e 2013, bem como apenamento do parquê de contas de formação de autos apartados, nos termos do artigo 134.3 e parágrafo 2º da Resolução TC 2001 e 2013, mesmo que mantida a irregularidade, o que não ocorreu, desde acolher em face das seguintes razões. Artigo 454 da Resolução 2001/2003 trata de acordo prolatado em julgamento de contas pelo egrégio Tribunal de Contas e não de parecer prévio, pois o Tribunal não julga as contas do prefeito, que é feito pela Câmara Municipal respectiva. Artigo 5º da Lei 10.028, cuida de infração administrativa e, por isso, não traz em seus incisos hipótese de descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar de 2001 e nem poderia, pois tal ato não constitui infração administrativa, mas penal, conforme prevê artigo 359C, Decreto-Lei 2.848 de 1940, acrescido pelo artigo 2º da referida lei, que ora transcrita. Artigo 359C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente disponibilidade de caixa. Item 4. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Item 4.3c e TC 1832 de 2015. Demonstra a área técnica as folhas 1.176, 1.190, 1.191, 1.339 e 1.345, que o município não aplicou no exercício, que o município aplicou no exercício apenas 22,68% da receita de impostos e transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e não observando o disposto no artigo 212 da Constituição Federal, que exige o mínimo de 25%.
Suas justificativas, o senhor Marcos Roberto Fonseca dos Santos alegou que não se pode atribuir a ele tal responsabilidade pelo fato de não ter iniciado nem encerrado o exercício, eis que esteve no governo apenas no período de 28 de 2012 a 16 de 10 de 2012, não conseguindo assim manter o controle sobre a aplicação dos recursos públicos e que o relatório resumido de execução orçamentária, ao contrário do que foi aqui apurado, mostra a aplicação no percentual de 25,04%. O senhor Antônio Fioró argumentou em síntese o seguinte: na sua gestão, transferiu todos os valores devidos para a conta MDE, mas que no período de 28 a 16 de 10 de 2012, em que esteve afastado do cargo, o gestor não efetuou nenhuma transferência, verificando-se pelos extratos bancários nos meses de agosto, setembro e outubro, que deixou de destinar o total de R$ 254.297,24 à conta MDE. Contestou o valor apurado de R$ 11.590.920,01, alegando que na análise da área técnica não foi considerada despesa com parcelamento do INSS na fonte MDE referente a obrigações patronais de professores e que o valor de R$ 83.048,61 referente a restos a pagar, deduzido em verdade, teve saldo financeiro para pagamento do exercício seguinte, não procedendo à regularidade apontada no item 37, elaborou planilha demonstrando a aplicação no montante de R$ 11.695.100,53. Contestou o valor das despesas não computáveis de R$ 1.509.166,64, alegando que fez a planilha e encontrou o valor de R$ 1.423.144,06, do qual deve ser desconsiderado o valor de R$ 78.156,90, que foi transferido da conta MDE para as contas Transporte Escolar Convênio, conforme extrato bancário da conta MDE de 13/9, no valor de R$ 13.011,60, para a conta Transporte Escolar Banestes 166874828, de 26/9, no valor de R$ 46.671,36, para a conta Banestes 1826568, e de 14/12, no valor de R$ 18.473,64, para a conta Banestes 18265678, juntando demonstrativos e extratos às folhas 1.277 a 1.325. O subscritor da instituição contábil conclusiva analisou detidamente as razões de defesa e concluiu pela mantença da regularidade. Com o mesmo percentual, transcrevendo o resumo do demonstrativo de folhas 1191, onde constam os valores das deduções contestadas de resta a pagar, sem cobertura financeira e despesas com outras fontes vinculadas. Item 19 e 22, contra-argumentando em suma o seguinte: as alegações do senhor Marcos Roberto Fonseca dos Santos não foram comprovadas, pois o relatório resumido de execução orçamentária apresentado não tem o cômodo de desfazer os cálculos apresentados pela nobre equipe técnica deste tribunal. O cálculo apresentado pelo senhor Antônio Fioró não foi elaborado pelo setor contábil do município, parece ter o mínimo de confiabilidade, que não comprova a aplicação no valor de R$ 11.695.100,54, assim como as deduções reduzidas em cálculo inexato e sem documento comprobatório exige para esclarecer o fato, e ainda concluiu pela aplicação em percentual de 24,09, inferior ao exigido constitucionalmente. Compulsando todo o processado, verifica que a defesa foi insuficiente para afastar totalmente a irregularidade pelas seguintes razões: relatório resumido da execução orçamentária juntada às folhas 1219 e 1221, pelo senhor Marcos Roberto Fonseca dos Santos, não esclarece a divergência entre os cálculos da área técnica deste agreste Tribunal de Contas e o percentual ali apresentado. Já quanto à alegação de legitimidade passiva face ao pequeno tempo à frente da gestão, este não se prospera, haja visto que exerceu no referido período todas as atividades próprias da administração municipal, conforme analisado em sede de preliminar de legitimidade. O senhor Antônio Fioró contestou a não inclusão na despesa computada do serviço da dívida no valor de R$ 104.180,52, bem como o total da despesa com outras fontes de recursos vinculados: salário e educação, convênios, PNAE, PENAT, e a inclusão de restos a pagar sem cobertura financeira pagamento do exercício seguinte, sendo que sobre essas alegações constato o seguinte: quanto ao serviço da dívida, esta está correta a não inclusão. Pela área técnica da despesa computável, haja visto que, como o próprio defendente alegou, trata-se de dívida oriunda de obrigações patronais e INSS referente à folha de pagamento de professores, sendo assim, já foi este valor computado em exercícios anteriores, não cabendo a sua inclusão em 2012. Isso porque foi verificado que não foram inscritos restos a pagar no exercício em análise, então, obviamente, é de exercício anterior.
No tocante ao total das despesas com outras fontes de recursos vinculados à educação, demonstrados nos itens 8 e 28, demonstrativo de cálculo juntado pela área técnica deste egrégio Tribunal de Contas a folhas 1191 destes autos, o defendente não demonstra a origem dos valores ali alocados, razão pela qual permanece o valor apresentado pelo corpo técnico deste tribunal. Com relação a resta a pagar sem cobertura financeira para pagamento do exercício seguinte, valor de R$ 83.048/61, entendo que assiste razão ao defendente, haja vista que consta termo de verificação de disponibilidade na conta MDF, Fundeb 60% e 40%, FUEFU 1 e 2, saldo nos valores respectivos, R$ 73.609,43, 90.223,55 e R$ 6.195,02, totalizando R$ 170.028. No entanto, retirando dos cálculos o valor de R$ 83.048/61, não encontro percentual igual ou superior a 25%, o que, aliás, não conseguiu também o defendente, que demonstrou 24,09%, folhas 1.280 dos autos. Dessa maneira, ainda que se tenha alegações de que o senhor Marcos Roberto, no período de sua gestão, não teria transferido os recursos devidos à educação, isso não exonera de responsabilidade do gestor, haja vista que, retomando o comando do município, deveria ter providenciado de imediato a transferência objeto de omissão. Posto isso, acompanho a área técnica do Parquet de Contas que adotou sua análise, mantenho a presente irregularidades em face das razões antes expendidas. Aí eu teço considerações sobre a situação geral de limites da municipalidade e vou ao voto no sentido de que a primeira Câmara dessa Igreja Corte assim delibere. Não acolha a preliminar de legitimidade passiva de causa, arguida pelo senhor Marcos Roberto Fonseca dos Santos, prefeito municipal, período 20 de 8 de 2012 a 16 de 10 de 2012, em face das razões antes expendidas. B. Afaste pelas razões antes expendidas irregularidades relativas aos itens 3437 da Instrução Técnico-Exclusiva 1832 de 2015, sendo a segunda em divergência do corpo técnico deste egrégio Tribunal de Contas. C. Emita parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Pedro Canário, recomendando a rejeição da prestação de contas anual ao município referente ao exercício de 2012, de responsabilidade dos senhores Marcos Roberto Fonseca dos Santos e Antônio Wilson Fioró, prefeitos municipais períodos 22 de 2012 a 16 de 10 de 2012, 1 de 1 de 2012 a 9 de 8 de 2012, 17 de 10 de 2012, 31 de 12 de 2012, em face da manutenção da irregularidade relativa ao MDE. Voto por fim no sentido de que promovidas, aí, senhor presidente, chama a atenção da Câmara para esse comando final, promovidas as comunicações devidas, sejam presenciados encaminhados à Secretaria-Geral das Sessões para providências previstas no artigo 131 da Resolução TC 261/2013, que é o encaminhamento do parecer prévio, após recebida a comunicação da Câmara Municipal quanto ao julgamento das contas realizadas, ouvido o Ministério Público Especial de Contas, em não havendo inobservância da legislação aplicável ao julgamento das contas, arquivem seus presentes autos. É porque esse processo ele vai, depois volta para o relator, e aí se já voltar com a informação da Câmara do julgamento, tiver tudo ok, o Ministério Público tem ciência, já pode ser arquivado. Senão a gente fica, entendeu a Secretaria? Sim, mas aí vai para o relator e com esse comando a gente já tem o comando de arquivamento, já pode mandar direto para essa é a colocação que eu estou fazendo. Os casos que voltaram é porque o Ministério Público incluiu uma determinação que se converteu em recomendação. Não. Pelo menos Eu peguei casos diferentes. Mas fica o comando aí já... por isso que eu chamei a atenção, observar o 131, né? Para a gente já... Porque veio para mim nessa situação. Então, em face da divergência, o presidente retorna a palavra ao Vossa Excelência. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Senhor presidente. Palavra do Ministério Público. Só um esclarecimento, considero o Marcos, foi mantida a questão da irregularidade relacionada à aplicação deficitária no manutenção e desenvolvimento de ensino, no percentual de 22,68. Foi mantido e afastado não somente a questão do artigo 42. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 42, porque fazendo as verificações, eu entendi, inclusive não houve inscrição no exercício em referência. Não houve, e havia saldo para pagar as inscrições com sobra, então eu afastei. Saldos não vinculados? Saldos de recursos não vinculados? Porque você tem, digamos assim, os recursos gerais e você tem os recursos vinculados. E aí eu tenho utilizado aquele argumento que, em alguns casos, quando você tem
falta de recurso na conta vinculada, eu não estou falando de limite, não, estou falando de artigo 42. E você tem recurso na conta geral, o indivíduo simplesmente deixa de, digamos assim, por conta de um descuido do contador, de transferir para a conta vinculada, ele fica com saldo geral, mas sem saldo na conta vinculada. E nesse caso específico, ele tinha saldo até na conta vinculada. Foi demonstrado, eu li aqui na parte final, eram 2 contas, no total de 170 mil, 3 contas, total de 170 mil, que cobria um pretenso saldo negativo de conta vinculada de 17. Certo. É porque esse é justamente um dos pilares da lei de responsabilidade fiscal, né? Impossibilidade e obrigação de assunção de... eu estou entendendo que não havia subsunção exatamente ao fato do artigo 42, mas existem casos sim que há, e eu vou fazer sempre essa análise com esse cuidado, procurador. Eu, sinceramente, eu fiquei em dúvida, porque Vossa Excelência refez os cálculos, teve outros parâmetros ao fazer esse cálculo, diferentemente da área técnica, e aí suscitou essa dúvida. Na verdade, quando você vai fazer o cálculo, basicamente, você tem um manual, a 5ª edição lá da STN, aliás, foi adotado pelo TCES, né? Nosso tribunal adotou esse manual, acho que foi em 2012, tem uma resolução de 2012, você faz um confronto entre o relatório resumido de execução orçamentária, anexo 5 ou 6, alguma coisa assim, e o relatório de gestão fiscal. Com base nisso, você vai fazer o confrontamento para ver a questão de inscrição e resto a pagar sem disponibilidade financeira, disponibilidade deixada ao final do exercício. Eu entendi que, feita toda essa análise, que não era o caso. Eu quero só que Vossa Excelência me permita a minha dúvida, porque o município teve um outro apontamento que foi colocado no relatório, que é a questão da aumento da dívida previdenciária em mais de R$550 mil, e esse item foi afastado por conta do que, na verdade, o que se tinha, não havia o registro dessa dívida. Esse aumento de R$550 mil que se deu de despesa previdenciária nesse exercício foi por conta de uma dívida que estava, vamos colocar assim, no armário e que foi trazida. Anteriores. Foi constatado nesse exercício de 2012, no último ano do mandato do gestor, né? Ou seja, então, denota a precariedade desses balanços, desses demonstrativos, desses números que nos estão sendo enviados. Ou seja, o município não sabia, em 2012, qual é o montante da sua dívida previdenciária. Eu quero crer que talvez esses balancetes, esses demonstrativos sejam enviados, também possam conter incorreções, imprecisões. Por conta disso, eu até peço, vou pedir vista dos autos, para que eu possa me inteirar disso e eu ia até sugerir equacionar essa situação, que realmente eu estou em dúvida quanto à eficácia do município em prestar dados fidedignos a essa corte. Eu até chamo a atenção a Vossa Excelência que tem uma afirmativa que o gestor fez e que eu não encampei, eu não acatei, que o serviço da dívida, e de fato o manual lá da STN, ele coloca dessa maneira, serviço da dívida, em alguns casos sim você pode abater, mas ele estava tratando do serviço da dívida, o que ele chamou de serviço da dívida, na verdade foi parcelamento de INSS, exercícios anteriores, e eu disse que não poderia fazê-lo, utilizar como conta, porque o pessoal paga lá a conta do 40% e 60%, poderia ser abatido sim no que diz respeito ao pessoal, o INSS, mas só se fosse o exercício em curso. Como era parcelamento de exercícios anteriores, eu afastei completamente, que eu estou analisando o exercício em referência, 2012. Então, certo. Não dava. E até por conta também desse ano de 2012, né, dessas obrigações de mais de R$1 milhão que foram deixados, segundo o relatório, segundo a instrução técnica, parte eram de recursos vinculados à saúde, partes eram de recursos vinculados à educação, que deveriam ter sido aplicados e não o foram, né? Então, eu entendo que há um contraste, um paradoxo, né? Como se não faz essas aplicações nessas áreas, né, que são obrigações vinculadas, e se tem disponibilidade em caixa, se tem dinheiro no banco, se tem dinheiro na conta corrente. Então, esse contraste eu pretendo justamente esclarecer com a solicitação de vistas à Vossa Excelência. Aí a gestão, procurador. Aí a gestão, um bom contador, um bom profissional. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu estou acompanhando na emissão de parecer pela rejeição. Vista ao Ministério Público, devolvo a palavra ao relator. Nós paramos no 3063, não é isso? O processo 4447, senhor presidente, nós decidimos ontem
E agora eu vou, com base naquela decisão, estou adiando para a próxima sessão trazer o voto nesses autos. O processo 3483, processo seguinte, acho que eu passei rápido demais, presidente, 4447 de 2010, ficou perfeitamente entendido, né? O processo 3483 de 2009, Prefeitura Municipal de Coporanga, relatório de auditoria, Pedro Costa Filho, Fábio Machado da Costa. Essa aqui, senhor presidente, é aquela questão preliminar. A área técnica, aliás, na conclusiva, ela não usa a expressão incidente de inconstitucionalidade, ela usa a expressão preliminar de inconstitucionalidade, mas ela afinal pugna pela negativa de eficácia da norma. Isso para nós é exatamente o incidente de inconstitucionalidade. Então eu estou suscitando na forma do artigo 337, remetendo ao plenário para análise do incidente com retorno à Câmara para julgamento de mérito. Processo 3483 de 2009. Podemos seguir? Podemos seguir. Processo 5922 de 2009, senhor presidente. Esse processo eu vou solicitar que seja feito o pregão. Nós fizemos o pregão por uma vez ou duas? Está constando na pauta, eu me recordo, estão somente uma vez. Foi duas? Duas vezes. Pois é, senhor presidente. Eu vou solicitar um pregão, porque essa pessoa teve no gabinete e disse que ia fazer sustentação oral. Pessoalmente, a procuradora encaminhou e-mail solicitando audiência em gabinete, recebi e depois não aparece. Me parece que possa ter acontecido algum problema. Não acho que esteja presente, mas vamos fazer o pregão, senhor presidente, e eu vou retirar de pauta, em homenagem ao princípio, e já coloco em pauta imediatamente, novamente. Você vai solicitar o pregão, retirar de pauta? Vou retirar de pauta se não tiver presente, né? É porque o segundo já foi feito, não é isso? Você pode adiar também o julgamento para a semana que vem. E se não aparecer, aí sim eu... Então tá, senhor presidente, vou acatar a sugestão, vamos fazer o pregão. Solicito o secretário, faça devido pregão. Contra esse presidente interessado no processo 5922 de 2009, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Iuna, responsável Rogério Cruz Silva, advogados Diógenes Bastos de Oliveira, Stefano Eduardo Chinibelli, Álvaro José Gimenez de Farias, não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Mantido, né, senhor presidente? Próximo processo da pauta 3177 de 2009, esse processo eu estou adiando, que é o processo relativo ao relatório de auditoria de São Gabriel da Palha. Aliás, frisar que eu estou adiando a pedido da gestora que solicitou para fazer sustentação oral na próxima sessão, senhor presidente. E o processo 7517 de 2010, Prefeitura de São José do Calçado, esse sim eu estou adiando por conta própria. Processo 6317, gestora esteve também solicitando para fazer sustentação oral na próxima sessão. Eu estou adiando. Processo seguinte, 4878 de 2013, esse aqui eu estou adiando. 2463 de 2013. Esse processo, senhor presidente, o advogado Caio Alves Ribeiro solicitou adiamento, inclusive numa sustentação oral passada, do 3947, para fazer sustentação oral. E não compareceu. Eu vou manter esses dois processos em pauta, senhor presidente, com a aquiescência da Câmara, o 2463 e o 3947. Trata-se do mesmo gestor e eu vou fazer o julgamento em bloco. E talvez o advogado compareça, né? Para a semana que vem. Semana que vem, impreterivelmente. Com a aquiescência da Câmara fica adiado, então. Perfeitamente. E o processo 4775-2014 é uma representação Gedielson da Silva Martins, responsável Romero Luiz Endringe, a pedido de sustentação oral, primeiro pregão, retorna a palavra a Vossa Excelência. Ao secretário para fazer o devido pregão. Contra esse presidente interessado no processo 4775-2014, representação, responsável Romero Luiz Endringe, Leomar Laurete, Francisco Cardoso de Almeida Neto, ou sua advogada, Renata de Paula Prado Almeida. Não se encontra, senhor presidente.
Devolvo a palavra ao relator. Mantido em pauta, né? 7582-2012, uma representação, Instituto Presidente de Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul. Esse processo, senhor presidente, eu estou declarando a revelia dos gestores Lúcia Maria Fontes Gomes, Osmarina Domingos dos Santos Alves, Construtora Mimosense Limitada e Pública Administração e Planejamento Limitada. Próximo processo, 2980 de 2013, é uma representação oriunda do nosso digníssimo Ministério Público Especial de Contas, representante, responsável Heraldino Gianchest, Ministério Público Especial de Contas pediu vista, senhor presidente. O meu voto foi acompanhando a área técnica, no sentido de que não havia a irregularidade, afastei a pretensa irregularidade, não havia nepotismo, colacionei jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Maranhão, que diz que nomeação obstada diante de candidato por sua irmã, que ocupa cargo de assessor jurídico em gabinete de desembargador, ou seja, nomeação anterior à assunção do cargo, grau de parentesco, não ocorrência, nomeação anterior à eleição de vereador também. E o senhor Márcio Campim Piontkowski era irmão da secretária de administração, que foi nomeada, a senhora Marlene Piontkowski. A área técnica entendeu que, como a nomeação foi anterior, e depois ele passou a não estar diretamente vinculado, passou a estar vinculado à secretaria, a outra secretaria, afastou a irregularidade, eu acompanhei, o Ministério Público de Contas pugna pela manutenção, houve pedido de vistas, eu retorno para a Vossa Excelência. Passa a palavra ao Ministério Público. Eu requeiro ao conselheiro Marcos que possamos adiar esse julgamento, conselheiro, porque haja visto ter sido a solicitação de vista por outro procurador, e só foi feita ontem, eu não tive tempo ainda de me inteirar da manifestação. Perfeitamente, acolhido. Então, adiado, senhor presidente, 2980. Próximo processo, senhor presidente, 71/2012, 6942, 2013 e 2384, 2014, nós temos análise daquela matéria se bem que eu estou verificando aqui que no processo 6942, que é o seguinte, então vou para o processo 7171-2012, conselheira Márcia, decisão administrativa para decidir a respeito próxima semana. Processo 6942-2013, eu estou verificando aqui que a cautelar que foi de suspensão do certame foi encampada pelo agente responsável. Ao final, com revogação, a área técnica está pugnando pela extinção do processo em resolução de mérito, me parece que enquadra naquela primeira parte já decidida, que Vossa Excelência decidiu, né? Me parece que não, me parece que se houve concessão de cautelar, aí é o segundo caso que está para ser decidido. Então vamos manter adiado em conjunto com o 69, com o 7177 e o 2384 sobrestado até aquela decisão administrativa, que vai ser referendada no plenário, né? E processo seguinte, o 2293 de 2013, esse processo é uma representação, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre, o agente responsável é o senhor Paulo Tarso Ávila de Oliveira. Esse processo eu estou acompanhando a área técnica e Ministério Público Especial de Contas, rejeitando as razões de justificativa, procedência, multa R$3.000, vigência da 621, sem divergência. Processo 2571-2009 eu estou adiando, 4349-2010 adiando. Processo seguinte, 1573-2011, Fundo Municipal de Saúde Mimoso do Sul, exercício 2010, responsável Paulo Roberto Vivas. Eu estou na forma do novo regimento interno, expedindo quitação ao senhor
Paulo Roberto Vivas, em razão do pagamento da multa a ele imposta. Processo seguinte, 1469/2012, uma representação, também adiado. O processo 2648 de 2004, eu estou Secretaria de Estado da Educação, tomada de contas, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Nélio Ribeiro Nogueira. Eu estou acompanhando a posição do Ministério Público Especial de Contas, no sentido de que seja arquivado os presentes autos, tendo em vista que há mais de 14 anos que esse processo está em tramitação. Há uma pequena potencial imputação de ressarcimento, mais de R$3.000, mas em face da dificuldade do exercício do contraditório, estou acompanhando e votando pelo arquivamento. Não há divergência, né? Eu acredito que não, senhor presidente. Porque a área técnica simplesmente constou o valor e mandou para segmento do feito. Na sequência, o Ministério Público, arquivamento. Acho que arquivamento. 2880/2008, denúncia anônima adiado, senhor presidente. O processo 4915 de 2011, esse processo eu estou adiando. E o processo 4451 de 2008, o gestor, senhor presidente, também, em conjunto com aquele que o senhor Anselmo Tosi vai fazer a sustentação a semana que vem, esteve e solicitou adiamento. Eu preciso da aquiescência da Câmara, em razão disso, retorno a palavra à excelência. Já com a aquiescência da Câmara, fica adiado. O conselheiro Márcio já manifestou-se. Obrigado, senhor presidente. Processo 7278 de 2009, sindicato, denúncia, identidade preservada, Valdir José Pereira Bahia, Aline Rubio Soares Fracalossi. Esse processo houve a contratação de serviços extraordinários, ou seja, pagamento de horas extras, e no valor de R$ 26.174,39, 26.174 VRTE, na verdade. Acontece que a área técnica está pugnando pela manutenção da regularidade, pela procedência, conversão e tomada de contas e ressarcimento e imputação de multa. Eu estou entendendo que há elementos para que se verifique serviço prestado, em razão das horas extras, a irregularidade se mantém porque ocorreu hora extra, mas elas foram feitas em horas suplementares aquém do permitido na legislação. Então, no meu entendimento, sob pena de enriquecimento sem causa, o pagamento teria que ser realizado, mas a irregularidade subsiste. Então, eu estou mantendo a irregularidade sem imputação de ressarcimento, sem conversão e aplicando multa de 3.000 VRTE, que é uma multa um pouco mais pesada, na forma da Lei Complementar 32, então, vigente. Em face dessa pequena divergência, da divergência, eu retorno a palavra à excelência. Colocar em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Com o relator. Vou acompanhar, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 577 de 2011, uma denúncia, Anselmo Tosi e Marcelo Calmon. Esse processo foi objeto de sustentação oral, mantido em pauta. Processo pessoal, nós temos aquela situação de julgamento em bloco que a Câmara já assentiu, não sei se o procurador tem conhecimento, tem, né? Então, processo, a posse foi dada pela procuradora, mas o exercício pela secretária. Então, estou registrando já com a aquiescência da Câmara, sem divergência, 10.596/14, 10.601 de 2014, somente esses dois. Quando tiver, eu vou dizer apenas em bloco. 34.72 de 2004, registro acompanhando. 49.33 de 2003, 10.386/14, 10.399/14, 10.437/14, todos os registros acompanhando. Registro acompanhando 10.442/14, 11.0004/14, 10.350/14. 10.421/14, registro acompanhando, 97.23/14, registro acompanhando,
Processo 3507/2012, eu quero checar uma situação adiado. Processo 10.791/2014, fornecimento de informações pelo arquivamento, tendo em vista o esvaziamento do objeto em face da ocorrência da prescrição, processo TC 13.12/2001, bem como trancamento. Esclarecimento, senhor presidente, na verdade aqui está constando como fornecimento de informação, mas o gestor está solicitando apartamento de itens de um processo que já foi objeto de julgamento para não haver sobreposição de julgamentos. Mas como haveria prescrição e já teve um outro julgamento, o processo aí é antigo, é de 2001, então nós estamos arquivando com a aquiescência do Ministério Público já também, sem divergência. Só estou explicando por conta da dificuldade, mas... Sim, não, porque no nosso sistema não está constando aqui a manifestação do Ministério Público, mas Vossa Excelência já acabou de dizer que o Ministério Público concordou, né? Perfeitamente. Okay. E o processo último que eu incluí em pauta, que é o processo 7203/2012, esse processo é aquele da invalidez, sem divergência também, processo incontroverso pelo competente registro. Terminando a pauta, retorno a palavra a Vossa Excelência. O conselheiro Marco Antônio da Silva relatou o seguinte processo: 4413/2014, arquivar. 7508/2014, arquivar. 583/2015, arquivar. 2114/2015, arquivar. 2750/2015, arquivar. 2735/2015, regulares quitação, arquivar. 2885/2013, foi devolvida à vista, adiado. 3056/2013, continua com vista, conselheiro Hanna. 33556/2013, adiado. 3063/2013, vista Ministério Público. 4447/2010, adiado. 3483/2009, ao plenário, na forma do artigo 337, regimento interno. Processo 5922/2009, adiado. 3177/2009, adiado. 7517/2010, adiado. 6317/2010, adiado. 4878/2013, adiado. 2463/2013, adiado. 3947/2013, adiado. 4775/2014, realizado primeiro pregão, processo continua na pauta, na forma regimental. Processo 7582/2012, revelia. 2980/2013, foi devolvido de vista pelo Ministério Público, processo adiado. 7171/2012, 6942/2013, julgamento sobre estado, aguardando decisão plenária. Da mesma maneira, o processo 2384/2014, também sobre estado. 2293/2013, procedência, multa, R$ 3.000 da ciência. 2571/2009, adiado. 4349/2010, adiado. 1573/2011, quitação. 1469/2012, adiado. 2648/2004, arquivar. 2880/2008, adiado. 4915/2011, adiado. 4451/2008, adiado. 7278/2009, procedência, multa 3.000, VRTS, deixar de aplicar ressarcimento na forma do voto relator. Processo 577/2011, foi objeto de sustentação oral, julgamento adiado. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Processo 10791/2014, arquivado. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar os processos em pauta. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhoras e senhores,
Processo 5.271/2014. Omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Fundo de Desenvolvimento Municipal de Conceição do Castelo, corrigida a omissão pelo arquivamento. Processo de admissão da Prefeitura de Castelo, Tamara Pianissola Rossi Colodete Registro, e de Ana Amélia Lima Ribeiro de Assis, devolver a origem, pois não há ato a ser registrado. Na Prefeitura Municipal de Iguaçuí, registro das admissões de Zeni Michele Camilo Guzmão de Carvalho, Roberto Viana de Freitas, Vitor de Souza Santana, Natália Soares Vimercati, Daiane de Oliveira Freitas, Jacimar Henrique da Silva Glória, Iane Garcia de Almeida, André Soares Carvalho, Joyce Almeida Moraes, Janete Grilo, Cirene Maria Raimundo Lopes, Priscila Rezende Costa Alves, Marta de Jesus Pedrosa Ogione, Silvânia Ramos Coelho de Souza, Antônia Paula Borges Miranda, Ana Maria Martins Correia Soares e Ângela Maria Barberino da Cunha. Na Secretaria de Estado de Educação, admissão de Olinto Lamerto Moura da Silva Registro. Admissões na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, pela devolução dos processos à origem, pois não há ato a ser registrado. Processo 3.898, todos de 2014, 3.903, 3.987, 4.019, 4.119 e 4.162. Na Prefeitura Municipal de Castelo, admissão de Manuel Virgílio Pires Martins, registro com determinação. Também na Prefeitura de Castelo, registro das admissões Hélia Cristina Santos Chagas e Neudiana Lacerda de Santana. E registro com determinação da admissão de Marlisete Barbosa do Nascimento, de Valdete Sasso, registro, de Maiara Colodete Carari, registro com determinação, e registro das admissões de Suzana Guizardi Deleuze Poste e Marivânia Beri Martins Gonçalves. Prefeitura Municipal de Iguaçuí, registro da admissão de Mariana Soroldoni de Oliveira Carvalho. Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, registro da admissão de registro com determinação da admissão de Rogério de Souza e registro da admissão de Fernanda Samora Dias Borges. Prefeitura Municipal de Vitória, registro das admissões de Karen Cristina Nunes Pimentel, Andressa Mônica Schumacher, Bruno Vieira Gobi, Samira Caldas Simões, Shirley Franciele Fonseca Timóteo, Luiz Racanelli Cordeiro, Kelly Cristina Taufner, Thaís Dalben Siqueira. Instituto de Previdência e Assistência a Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, aposentadoria de Jorge dos Santos Rufino pela regularidade da revisão. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Marluce Toledo de Carvalho Oliveira pela regularidade da revisão. Instituto de Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Olinto Lamerto Moura da Silva, registro. Instituto de Previdência e Assistência a Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Maria Estela Oliveira Agrise, registro. Instituto de Previdência e Assistência a Servidores do Município de Vitória, aposentadoria de Maria Lúcia Gracelli Luz, pela regularidade da revisão. E de Darlin Suete Barroso, também pela regularidade da revisão, bem como de Osneia Meira Faria Estiba. No Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro de aposentadoria de Dalva de Oliveira Farouf, e no Instituto de Previdência e Servidores do Município de Cariacica, registro da aposentadoria de Eva Ferreira Peixoto, deixando de aplicar a multa em função de que o Instituto de Cariacica necessitou de tempo para contatar a interessada. É só, senhor presidente. Há pequena divergência com relação a esse último processo. Vamos colocar em discussão. Em votação, conselheiro
Marco Antônio. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos. 5271-2014, arquivar os processos de pessoal, declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 114 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 20 de maio, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.